vamos falar sobre o trabalho de redação. Identificação. Escola Viramundo. Data: 19/10/2020. Terceiro ano do ensino médio. Professora Nayara Santos. Alunos Eduardo Lobo e Guilherme Lobo. O que é argumentação? O argumento é o conjunto de afirmações conectadas das quais, pelo menos uma, pretende oferecer razões para mostrar que a outra é verdadeira. Assim, para termos um argumento, precisamos de permissões e conclusões. 5 tipos de argumentos. 1. Exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser, preferencialmente, de conhecimento geral. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumentação. Para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no acaso, etc. Veja um exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respeito ao país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Enumeração. A enumeração é o segundo dos tipos de argumentos que abordaremos aqui. Nela você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a, literalmente, enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você deve citar, por exemplo, que há 2 problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, etc. Confira os exemplos que preparamos. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Georg Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, 2 ideias são apresentadas e ressaltam-se a semelhança ou diferença entre elas. Aqui, os operadores argumentativos são essenciais. Alguns são, igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com, quando, etc. Aqui está um exemplo. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Causas e efeitos. Muito comum como estratégia argumentativa, esse modelo você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um modo determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos.
Os operadores argumentativos podem ser porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente, etc. Fica assim. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz nele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisas recentes do Ministério da Saúde. Contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora e entre outros. O exemplo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é a expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Coesão referencial. A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. O termo que indica a entidade ou a situação a que o falante se refere é chamado de referente. Exemplo: Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Nesse exemplo, o termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que o referente precisa ser retomado ao texto, podemos utilizar outras palavras para que o leitor possa retornar e recuperar a ideia. É bastante frequente o uso de figuras de construções sintaxe para a coesão referencial, como as anáforas, catáforas, elipses e as correferências não anafóricas, contiguidades, reiterações. Coesão sequencial. Coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os mecanismos de coesão sequencial são utilizados para que as partes e as informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Além da progressão das partes do texto, os mecanismos de coesão sequencial contribuem para o desenvolvimento do recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no interior do texto e, principalmente, a coerência textual. Exemplos do slide anterior. Para compreender melhor o conceito de coesão sequencial, leia o trecho abaixo extraído da obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. João Ramão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda como o que estava dentro, mas como ainda 1 conto e 500 em dinheiro.
Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiros de um saco de estopa cheio de palha. Nesse caso, essa evolução na narrativa é caracterizada por marcadores verbais que determinam a passagem do tempo no texto. João Ramon foi, enriqueceu, economizou, ganharam, retirasse, estava, estabelecido, atirou-se, possuindo-se, afrontava, dormia. Por esse motivo, a coesão sequencial é o elemento que organiza os fatos do tempo no texto e, como é feita por marcadores verbais, é estabelecida pelas conjugações no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. A coesão sequencial também atua com o uso de conectivos. Sem ela, o texto não é linear e a mensagem pode não ser compreendida. Não obstante, ao lado dele, a crioula roncava. De papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, trançando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível, vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente acentuando-se. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Nos trechos acima, também extraídos da obra O Cortiço, notamos a presença de diversos conectivos que permite a sequência de ideias no texto. Essa ligação ocorre por meio do uso de conjunções, advérbios e pronomes. Os termos, não obstante, mas e no entanto, estabelecem uma relação de oposição e têm o objetivo de opor ideias ou conceitos num período. Já o e estabelece uma relação de adição, uma vez que acrescenta algo no texto. Por fim, o termo afinal indica uma relação de temporaneidade, onde possui o objetivo de situar o leitor na sucessão dos acontecimentos ou nas ideias. Mecanismos de conexão. Quando se escreve um texto, é importante guiar o leitor para que ele possa entender as diferentes relações que queremos estabelecer entre as ideias. Essas relações, as ideias são dadas por palavras que organizam o que está sendo dito, ou seja, os organizadores textuais. Para que servem os organizadores textuais? Guiar o leitor, organizar o que é dito, estabelecer as relações entre as ideias, entre os parágrafos e nas frases. Servem para que a resenha seja clara e coerente para o leitor. É preciso dar indicações que guiem a leitura, mostrando a relação entre as ideias sobre a obra resenhada e destacando seu posicionamento em relação a ela. Para isso, utilizamos os organizadores textuais que melhor expressam as relações que querem estabelecer. Na gramática, são chamados de conectivos ou conjunções coordenativas. São de três tipos: aditivas, alternativas e adversativas. Aditivas indicam ideia de soma, são e, nem, que é e, não, não só, mas também. Adversativas indicam ideia contrária, são mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, embora, ainda que, apesar de, mesmo que. Alternativas indicam sentidos diferentes. Ao cumprir-se um fato ou outro, não se cumpre. São ou, que é repetida ou não, ora, ora, quer, seja, nem, etc. Conclusivas. Exprime ideias de conclusão e consequência. São logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, etc. Explicativas. Justificam ideias apresentadas anteriormente. São que, porque, pois, portanto, de fato, com efeito, já que, uma vez que, devido a, como, isso, posto, pelo fato de, etc.
Alguns exemplos. Os organizadores ao lado não têm todos os mesmos valores semânticos. Podem ser aditivos, contrastivos, conclusivos, explicativos, de reformulação, de contra-argumentação, de enumeração, de argumentação, etc. Vejamos, por exemplo, a categoria de organizadores enumerativos, entre os quais se contam os aditivos e os marcadores de integração linear. A diferença entre ambos reside no fato dos aditivos não introduzirem qualquer princípio de ordem, limitando-se à função de ligação sintática. Enquanto os marcadores de integração linear asseguram a abertura, a continuidade e o fecho de uma série ao estabelecer relações de ordem hierárquica, espacial ou temporal. Utilizam-se também para designar os mesmos o conceito de marcadores, organizadores temporais e espaciais. Então, seguidamente, mais tarde, finalmente, ao centro, ao lado, ao fundo, ao longe. Exemplo, exemplos de exemplos de organizadores textuais. Assim, deste modo, no que a diz a respeito, daqui decorre, não há dúvida de que, acresce que, soma-se esta situação, etc. Referências bibliográficas.